No vídeo de hoje, vamos falar sobre disparidade de gênero e de nacionalidade nos conselhos de revista de neurociência e psicologia. Você sabia que a maioria das pessoas que fazem pós-graduação em psicologia ou neurociência são mulheres? No caso de psicologia, chegam a ser 3 mulheres para cada homem. Essas afirmações nos levam a pensar que elas também seriam a maioria nos cargos de trabalho, principalmente nos mais elevados. Mas não é bem isso que acontece. Na verdade, na maioria das ocasiões, é justamente o oposto. Apesar deste quadro de desigualdade ter melhorado com os anos, as mulheres ainda estão subrepresentadas nos cargos mais sêniores. Essa disparidade também é marcante quando observamos a nacionalidade das pessoas que trabalham nessas revistas e editoras. Mesmo que essas revistas tenham sede em diversos países, a maioria é de nacionalidade norte-americana. Foi com o objetivo de explorar este tema que 3 pesquisadoras elaboraram seu estudo, com dados que evidenciam essa desigualdade de gênero e geográfica. Evidentemente, tivemos progresso durante o século XX e XXI e vivenciamos revoluções sociais jamais vistas. Mas não podemos nos deixar enganar. E como os dados mostram, ainda temos muito a fazer para atingir igualdade em relação ao avanço na carreira profissional de homens e mulheres. E no meio acadêmico, apesar da maior participação feminina nas graduações, isso infelizmente não é diferente. Um exemplo disso é que, na média, as mulheres ganham 80% a menos do salário recebido por homens ocupando os mesmos cargos. Isso também se aplica para posições de poder e para indicadores de eminência, ou seja, posições de autoridade intelectual. Os rankings da elite intelectual não são nada representativos na questão de gênero, com as mulheres representando apenas 25% dos autores na seção Grey Matter do New York Times, que é uma série de notícias sobre ciências. E essa questão se estende para diversos jornais científicos, abrangendo assuntos diversos como medicina, psicologia e neurologia. E essa não é só uma questão salarial. Editores de revistas e jornais exercem um poder considerável sobre o que exatamente é publicado, o que acaba direcionando os avanços de um campo de pesquisa como um todo, além de dar destaque e avanço de carreiras para autores escolhidos. Ou seja, os tópicos que não são do interesse de quem tem poder de escolha são pouco estudados. Por isso, a diversificação é ainda mais importante, pois garante uma gama diferente de opiniões, visões e tendências do que pode ser aplicada. Seguindo essa mesma lógica, a internacionalização também é um fator importante para alcançar a inovação e a diversidade. Pesquisas anteriores indicam uma relação entre as nacionalidades dos editores de revistas com seus países de origem. Isso evidencia o potencial de hegemonia em revistas acadêmicas e sugere que, em adição ao gênero, a representatividade geográfica também é um fator muito importante na área acadêmica. Esse processo chega até a ser irônico, uma vez que o estudo sobre diversidade e inclusão é relativamente central para os campos da psicologia e da neurociência, mesmo com toda essa disparidade. Mas esse estudo é feito por pessoas que não sofrem com esse problema. Na análise, foram considerados top 50 jornais e revistas da língua inglesa sobre psicologia e neurociência. Eles foram comparados em termos de representação de mulheres e representação geográfica, para avaliar se temos uma representação positiva ou negativa em comparação a outras áreas de conhecimento, comparando a proporção geral da representação geográfica e de gênero nas revistas. Na análise dos resultados, primeiro foi considerada a representação de gênero dentro da psicologia. Na amostra foram incluídos 2.864 editores, dentre os quais cerca de 60% eram homens. Essa diferença foi motivada principalmente por cargos mais altos, como editores ou membros do conselho editorial, mas também é algo notável em categorias e ocupações mais baixas. Em comparação à média de outras áreas do conhecimento, esse número também é menor. Em seguida, foi calculada a representação geográfica em revistas e jornais e de psicologia. No geral, os top 50 jornais em psicologia, em sua maioria, estavam baseados na América do Norte, com 65% dos editores residindo lá. Em seguida, temos a Europa com 26%, a Ásia e a Oceania com 4% e, por fim, a África e a América Latina com 0,5%. Essa proporção continua similar em relação ao país de origem, com mais da metade dos editores sendo dos Estados Unidos, seguido do Reino Unido com 7% e Espanha e Canadá com 5% cada. Também podemos fazer uma comparação entre todos os jornais entre representação feminina e geográfica.
Existe uma grande disparidade na distribuição de gênero entre editores americanos, com 58% sendo homens e 42% sendo mulheres. Esse número, infelizmente, não melhora nos outros grandes países. No Canadá, por exemplo, cerca de 63% dos editores são homens, no Reino Unido, 67% e na Espanha, 68%. Os resultados nas revistas de neurociência, sem muita surpresa, não foram diferentes, tendo a concentração de editores nos países mais ricos e proporção de mulheres sempre ao redor de 20 pontos abaixo do dos homens. Vamos agora explicar como o nosso time seguiu com a replicação dos resultados do artigo. Vale a pena notar que nem todos os resultados foram possíveis de ser replicados. Nós não sabemos se isso se deve à inconsistência dos dados, porque tivemos que realizar grandes limpezas na base de dados disponível publicamente, ou a algum teste estatístico ou passo que foi realizado pelos autores que não estava bem explícito no artigo. De qualquer forma, segue a nossa explicação e as análises realizadas. Para simularmos os resultados obtidos no artigo, exportamos no R os datasets utilizados, aplicamos o teste Q-quadrado de homogeneidade, Q-square goodness of fit test, para avaliar se uma variável categórica, a de gênero, se distribui da mesma forma na população de interesse. O teste determina se há uma diferença significante entre as frequências esperadas e as observadas. É possível verificar que, de forma geral, o número de indivíduos do sexo masculino está acima do esperado na distribuição, e o feminino abaixo, em ambas as áreas. Mas questões como quão diferentes são as proporções, ou se os dados dão uma boa aproximação da homogeneidade dos números, podem ser analisados através da diferença do que é observado pelo que é esperado. Podemos analisar alguns números negativos, então para isso elevamos ao quadrado. E por fim, dividimos pelo esperado, o Q-squared goodness of fit test. Para repetir o teste de hipótese realizado no artigo, vamos então comparar a estatística do teste Q-quadrado com o nível de significância assumido alfa de 5% e os graus de liberdade dos dados, que são equivalentes a 1. Podemos então obter dois resultados. Se o teste estatístico for menor do que o valor Q-quadrado, falhamos em rejeitar a hipótese nula de proporções iguais e o ajuste, ou seja, o ajuste de proporções iguais será bom bastante. Já se o teste estatístico for maior do que o valor Q-quadrado, rejeitamos a hipótese nula de proporções iguais e o ajuste de proporções iguais não será considerado bom bastante. Para o caso em questão, avaliaremos as seguintes hipóteses em ambas as áreas. A hipótese nula diz que a distribuição de gêneros nos conselhos editoriais de revistas na psicologia e neurociência seria homogênea, ou seja, igual à distribuição proposta. Já a hipótese alternativa diria que a distribuição é diferente da proposta. Com os resultados do teste, conseguimos plotar dois gráficos. Para ambos os casos, a partir dos gráficos, verificamos a distribuição do Q-quadrado com 1 grau de liberdade e o valor crítico representado pela linha verde, a partir da qual apenas 5% dos dados será maior do que 3,84. Podemos verificar em ambos gráficos ainda a linha vermelha, que representa a estatística do teste multiplicada por 2, o que nos diz o quão longe a estatística do teste está do valor crítico. Isso nos leva à conclusão de que se a distribuição de gêneros fosse igual, ou seja, se tivéssemos uma contagem homogênea, seria extremamente difícil encontrar esses resultados. Analisando o p-valor encontrado nos dados da psicologia e nos da neuro, ambos são muito menores do que o nível de significância de 0,05. Ou seja, a probabilidade de obter o resultado observado se a hipótese nula é verdade é extremamente pequena. Com isso, o teste mostra que a diferença de distribuição é estatisticamente significante. Rejeitamos a hipótese nula para ambas as áreas. Os valores estão aproximados dos obtidos no artigo. Já para replicar os testes dos dados relacionados à distribuição geográfica, analisamos a frequência relativa em ambas as áreas. É possível notar que a concentração nos Estados Unidos se destaca em relação aos outros países. Essa mesma tendência se repete para a análise de país de filiação quanto aos jornais e revistas de neurociência. Somente pela análise dos gráficos dos valores observados versus os esperados, que assumiria que todos os países estão em posição de igualdade em ambas as áreas, sem rodar a estatística, já é possível verificar que a distribuição não é igual.
Ou seja, a concentração em alguns países está bem acima da linha do esperado, nos Estados Unidos e no Reino Unido, no caso, enquanto outros bem abaixo, a grande maioria. Calculando a estatística para os dados, encontramos um p-valor menor do que um nível de significância de 0,05. Nesse caso também, a probabilidade de obter o resultado observado, se a hipótese nula é verdade, é extremamente pequena. Com isso, o teste mostra que a diferença de distribuição nos países é estatisticamente significante. Rejeitamos a hipótese nula na psicologia, porém os valores obtidos no artigo não puderam ser replicados. Já no caso da neuro, também encontramos um valor menor do que o nível de significância 0,05. A probabilidade de obter o resultado observado se a hipótese nula é verdade é extremamente pequena, mais uma vez. Com isso, o teste aqui também mostra que a diferença de distribuição nos países é estatisticamente significante. Rejeitamos a hipótese nula na neuro, porém os valores obtidos no artigo também não puderam ser replicados. Essa desigualdade de gênero e geográfica tem impactos super negativos na qualidade dos estudos produzidos. Quanto ao gênero, a produção científica tem um histórico estrutural de exclusão de mulheres. Desde o princípio, o método científico apresenta uma tendência ao modelo patriarcal. E atualmente, testes de associação implícita de gênero ainda indicam que palavras como líder e racional são associadas à figura masculina e frágil e emocional à feminina, reforçando esse viés. Quanto à nacionalidade, este modelo histórico ainda inclui os financeiramente privilegiados, reforçando a tendência ao americocentrismo analisado no estudo, devido a toda a tradição de pesquisa norte-americana. A produção científica é uma ação social, está sujeita aos questionamentos dos pesquisadores e, como resultado, vemos a falta de temas e pontos de vista diversos. É preciso reavaliar processos, ter consciência desse impacto e começar a organizar formas de diminuir essa disparidade de forma estrutural.